Shalom, Igreja do Avivamento. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Aí é. Fala para essa pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Esse calor, né, irmãos, está muito quente. Mas é bom nós estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Deus, amém? Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que eu já ministrei esses dias em uma conferência e nesta manhã eu estava para ministrar e tinha até escolhido uma outra mensagem, porém no meio dos louvores o Senhor tocou no meu coração para ministrar essa palavra. Eu quero compartilhar ela com você também agora à noite. Abra a tua Bíblia comigo em Cantares capítulo 5. Eu acho que eu te peguei desprevenido. Vou falar agora de novo, se prepare aí. Abra a tua Bíblia comigo em Cantares capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 2 diz assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. E aí, essa próxima parte, o amado diz: abre-me a porta, minha amada, minha irmã, minha querida, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. E aí a amada responde novamente: já tirei a túnica, terei que me vestir de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido, quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Queremos, meu Deus, ser ministrados por Ti nessa noite. Que o Senhor possa transformar algo dentro de nós. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra pode transformar, a Tua palavra pode restaurar. Nessa noite pedimos a Ti, Senhor, dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para receber a Tua palavra. Que possamos sair daqui completamente transformados, meu Deus, e conscientes daquilo que o Senhor quer fazer e já está fazendo em nosso meio. Por isso, Senhor, nós Te adoramos pela Tua presença e pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. O livro de Cantares é um livro muito interessante, que vai falar sobre o relacionamento do rei Salomão com a mulher sulamita. No capítulo 1, quando há esse encontro, o rei Salomão, ele está andando por uma das suas vinhas e encontra a sulamita, uma camponesa, uma mulher de uma família pobre, e fica apaixonado por ela. Porém, ela sendo uma serva, uma camponesa, ela decide então fugir da presença de Salomão. Em um outro momento, Salomão agora volta àquele lugar, não com as suas vestes reais, mas como um pastor. E nós vamos ver que ele
se apaixona e ela também se apaixona por ele. Ela pergunta: onde estão os seus rebanhos? Onde estão aqueles que você apacenta? E há então nesse momento um relacionamento sendo firmado. O livro de Cantares é um livro poético, é um livro muito inspirador, é um livro que também aponta para Jesus. E eu vejo aqui nesse momento o nosso Deus, Jesus, ele se despiu das suas vestes reais, ele deixou o seu trono e veio até essa terra como eu e como você, para que pudesse se relacionar conosco e aí então criar um momento de intimidade e de relacionamento. Fala assim comigo: Deus é um Deus de relacionamento. E essa passagem de Salomão, ela é comparada com Jesus, porque Jesus amou nós que somos a igreja de tal maneira, e nós também o amamos de tal maneira que há esse relacionamento profundo e íntimo de nós com Jesus. Quantos aqui amam Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus por isso. E dessa mesma maneira que Salomão ele foi como um pastor, Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu amo, eu cuido, eu protejo. Então nós vemos um relacionamento de duas pessoas simbolizando o Cristo e a igreja, um relacionamento profundo, apaixonante, que se percorre por esses capítulos. E aí nós chegamos no capítulo 5. Agora nós encontramos nessa noiva características não mais de uma noiva apaixonada, porém uma noiva que há um esfriamento, uma noiva agora que eu entendo que ela foi esfriada espiritualmente. Quando nós lemos que o noivo está à porta, e o noivo está batendo e chamando: minha querida, minha mulher ideal, abra a porta para mim, a minha cabeça já está encharcada de orvalho. Ele queria se relacionar com a amada dele, porém, aquela amada, ela responde: eu já tirei as minhas vestes, eu vou ter que vesti-las de novo. Eu já lavei os meus pés, eu vou ter que sujá-los novamente. Uma noiva que era apaixonada e não conseguia passar um tempo sequer sem o noivo, agora está em um ambiente de comodismo e de esfriamento espiritual. Ela sabia que o noivo estava à porta, ela sabia que o noivo queria entrar, que o noivo queria se relacionar, porém, ela não estava disposta a colocar novamente as suas vestes. Ela não estava disposta a sujar novamente os seus pés para ir ao encontro e abrir a porta para o noivo. E eu vejo então, nesse texto, uma noiva que passa por um momento de esfriamento espiritual. Um versículo que eu gosto muito, que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ele diz: ei, amados, da mesma maneira que vocês receberam a Jesus, dessa mesma forma andai nele. Da mesma maneira, da mesma intensidade, do mesmo amor de quando vocês receberam a Cristo nos seus corações, é dessa maneira que você tem que andar nele. Porque quando nós recebemos Jesus, nós ficamos empolgados, nós ficamos apaixonados por Jesus. Nós queremos ler a Bíblia toda hora, nós queremos orar, nós queremos jejuar, nós queremos falar de Jesus para aqueles que estão à nossa volta, e é aquela paixão. Porém, eu entendo que no decorrer da nossa jornada, da nossa trajetória, pode haver um esfriamento espiritual. E se nós não identificarmos isso, ela estava falando: ei, eu estava dormindo, mas o meu coração estava acordado. Eu sentia
Isso no meu coração palpitava por ele. Muitas vezes nós estamos sendo ministrados aqui sobre abrirmos a nossa visão, sobre entendermos aquilo que Deus está fazendo e aonde Deus quer nos levar. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de comodismo, achando que estamos numa posição de falar para Deus: Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, então eu já tirei as minhas vestes. Deus, eu já combati o bom combate, então por isso eu já lavei os meus pés. Deus, eu já alcancei o cargo no meu trabalho que eu queria. Ou Deus, eu já alcancei a família que eu queria, já alcancei a quantidade de discípulos que eu queria, então eu tirei as minhas vestes e lavei os meus pés. Porém, nós precisamos entender que o mestre, ele está batendo a porta, e é inevitável a volta de Jesus. A natureza está anunciando a volta de Jesus. Os dias, as catástrofes, outrora catástrofes que nós vimos em outros continentes, do outro lado do mundo, já está acontecendo em nosso território. Coisas que eram distantes, e nós falávamos: meu Deus, ora por tal país, ora por tal nação, já está acontecendo na nossa nação, sinais da volta do mestre. Isso é inevitável que ele vai voltar, mas a questão é: como nós vamos estar quando ele bater na nossa porta? Como nós estaremos vestidos quando o mestre, a última trombeta tocar, e nós falamos: Senhor, eu já fiz muito, eu já tirei as minhas vestes. Senhor, eu já preguei muito a tua palavra, eu já anunciei muito, por isso eu já lavei os meus pés. E a igreja do avivamento, o Senhor quer nos despertar, porque a volta dele está próxima, e nós não podemos ficar acomodados na cama, sem as nossas vestes, já achando que chegamos a um lugar bom. O mestre está falando: ei, eu quero entrar, eu quero me relacionar com você, eu quero ter uma intimidade contigo, mas para isso você precisa abrir a porta. Você precisa abrir a porta. Olha o que diz o versículo 6 que nós lemos. Ela diz: eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já tinha partido. Quase desmaiei de tristeza. O Senhor, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele te ama, mas também ele é justo. Ele te ama e quer que você se relacione com ele, mas também ele é justo para quando ele bater na tua porta, se você não abrir, ele vai embora. E ela diz: eu abri a porta, mas já era tarde demais. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Igreja do avivamento, nós não podemos ficar no comodismo, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar Ele ainda. Nós precisamos invocar o santo nome dEle enquanto Ele ainda está perto. E ela continua dizendo: olha, eu procurei, mas não encontrei, eu chamei, mas Ele não me respondeu. Como está a nossa vida na presença do Senhor? Nós estamos com as nossas vestes, nós estamos no chamado, no propósito, ou nós estamos falando: Deus, eu já fiz demais, eu vou tirar minhas vestes para descansar. Deus, eu já percorri muitos lugares, eu já fiz muito, então eu vou lavar os meus pés. O Senhor não nos chamou para um lugar de comodismo, Ele nos chamou para cumprir o propósito dEle nessa terra. Apocalipse 3:20, você conhece esse versículo, diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele juntamente comigo. Quando nós analisamos isso, e estudamos as 7 cartas do Apocalipse para as 7 igrejas, nós entendemos que são os 7 períodos da igreja.
E é nesse momento, nesse texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é uma carta para Laodiceia. A Laodiceia era a última igreja das 7 cartas do Apocalipse. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós falamos isso aqui no seminário teológico, estudamos essas cartas, falamos sobre cada uma delas, explicando os tempos. Nós estamos no período de Laodiceia, é o último momento, é a última oportunidade. O mestre está voltando, e ele diz: eu estou à porta e eu estou batendo. Será que tem alguém que pode abrir para eu entrar? E fato interessante é que quando nós olhamos para uma carta anterior, uma era anterior do que a nossa, Apocalipse 3, versículo 8, Deus ele está falando assim para a igreja de Filadélfia: olha, eu estou colocando uma porta aberta na tua direção, que ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar essa porta. Eu estou preparando algo para vocês que ninguém será capaz de fechar, porque eu estou abrindo essa porta. E nós olhamos a igreja de Filadélfia e entendemos que foram os períodos de avivamento, de evangelismo, onde o mundo foi impactado por grandes homens e mulheres de Deus. A palavra, o evangelho foi proclamado em muitas nações que não tinham ouvido falar de Jesus. Nós entendemos esse período de crescimento e de avançar no evangelho. Agora, o fato interessante é que da geração passada Deus diz: olha, eu estou abrindo uma porta que ninguém vai fechar. Porém, quando chega na nossa geração, essa porta está fechada e Ele está batendo: ei, tem alguém aí para abrir? Aquilo que Deus colocou na geração passada, algo que seria extraordinário, por causa do nosso tempo, nós fechamos essa porta, e agora Ele está tendo que bater e falar: tem alguém aí que pode se relacionar comigo? Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que falava: olha, nós já adquirimos riquezas, nós já conquistamos tudo, nós não precisamos de mais nada. E a advertência para essa igreja, lá no capítulo 3, versículo 17 e 18, está falando: ei, você tem certeza que você já alcançou? Você não sabe que você é miserável, você é cego, você é pobre, vocês são nus. Vocês estão achando que isso que vocês têm é o suficiente? Em outras palavras, você está achando que a sua situação que você está vendo na tua família é suficiente. Você está achando que o cargo que você ocupa lá na tua empresa é o suficiente. Você está achando que a tua conta bancária já é o suficiente, você não precisa de mais nada. Ei, vocês são miseráveis. E aí tem a palavra desgraçado aí, ó, tá na palavra, hein? Eu não ia falar, mas tá na palavra, Senhor, obrigado. Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, nus, porque estão achando, é uma geração que se voltou para as riquezas e se esqueceu da intimidade com Deus. Esse é o período que nós vivemos hoje, um período que as pessoas se importam com a riqueza, a tecnologia, a modernidade. E agora houve esse esfriamento espiritual, e aquela porta que tinha sido aberta, agora nós encontramos ela fechada, e o noivo tendo que bater para alguém abrir. Mediante a isso, eu quero trazer 3 conselhos que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: finalmente, está na NVI? Coloca na NVI para mim, por favor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é segurança para vocês. E aí ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, e cuidado com a falsa circuncisão.
3 conselhos de Paulo à igreja ali de Filipe. E ele começa dizendo: irmãos, se alegrem no Senhor. Eu vou escrever a mesma coisa, eu vou falar de novo, porque isso não é cansativo para mim, é segurança para vocês. Eu vou falar quantas vezes forem necessárias, para que isso entre no teu coração, para que você tenha uma plena confiança em Cristo. E ele diz: cuidado com os cães. Pastor, quem são os cães? Isaías vai dizer isso. Isaías capítulo 56, versículo 10. Olha o que diz a palavra: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Isaías está falando aí: os cães são pastores sem entendimento. São sentinelas que estão cegas, só querem dormir, só querem deitar e sonhar. Procuram o seu próprio caminho e querem ter vantagem própria. E eu louvo a Deus, porque esta igreja, a Hebron Church, tem pastores, apóstolos de excelência. Há homens e mulheres de Deus que não estão procurando o seu próprio caminho, que não estão querendo a sua própria vantagem, mas estão conduzindo um rebanho para encontrar o Mestre. E eu louvo a Deus por nós termos os apóstolos aqui, que cuidam de nós, são pastores que têm entendimento. Agora Paulo está falando: ei, cuidado com os cães. Cuidado com pastores sem entendimento. Eles não conseguem latir, são mudos, só querem descanso, só querem se beneficiar, só querem ter vantagem própria. Nós estamos em uma era de tecnologia e infelizmente a internet, ela potencializa aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. E quantos homens e mulheres que se dizem de Deus, pastores que estão pregando o que eles querem na internet, e quantos têm dado ouvidos a essas pessoas que querem que você fique ali naquela bolha, naquele lugar de miserabilidade, um lugar de tristeza, de angústia, e querem te prender ali. Nós conhecemos a parábola do rico e do Lázaro, quando Jesus conta, e ele diz que o Lázaro, ele estava na porta do rico, e os cães lambiam as suas feridas. Sabe quem são os cães? Pastores que só querem lamber as tuas feridas, mas não estão dispostos a curar você. Só querem manter você ali. Não, eu vou massagear o teu ego, eu vou falar aquilo que você quer ouvir, mas eu quero que você continue assim. Porque eles estão esperando o quê? Visualizações? Ter seguidores? Não, nós somos ministrados aqui na mesa com os apóstolos sobre nós temos um ampliar da nossa visão, precisamos abrir a nossa visão. E Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele diz: ei, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo. Pastores sem entendimento são aqueles que querem ouvir o que você querem falar, aquilo que você quer ouvir, para te prenderem, mas são cães que não estão disponíveis para curar as tuas feridas. São cães que não vão pagar o preço para transformar o teu caráter. E quantas vezes nós estamos dando mais ouvidos aos cães da internet do que os pastores e líderes dessa igreja, que querem tratar você, que querem transformar a tua vida, que querem te levar a um lugar de arrependimento e falar: meu filho, você precisa fazer isso aqui, dessa maneira que o Senhor vai te honrar. Mas não, ficou fácil demais nós buscarmos na internet,
Ficou fácil demais nós colocarmos lá no YouTube palavras de consolo, palavras de prosperidade. Nós só procuramos aquilo que nós queremos ouvir. Paulo está falando: ei, nós não podemos pregar a nós mesmos, mas nós precisamos pregar Jesus Cristo. Esta igreja e nesse altar nós não pregamos de nós mesmos. Ei, eu não estou preocupado em massagear o teu ego, eu estou preocupado em pregar a palavra, porque se você conhecer a palavra, você será liberto. Eu não estou preocupado em falar aquilo que você quer ouvir, eu estou preocupado se está havendo transformação em nosso coração, e nós estamos cada vez mais preparados para a volta do Mestre. Cuidado com os cães. Os cães nunca vão investir tempo para cuidar das suas feridas. Nós não podemos dar atenção aos cães. Paulo diz: cuidado com esses. Cuidado com esses. Eles não estão dispostos a te curar. Eles não querem transformar a tua vida. Eles querem só lamber as tuas feridas, para você permanecer do mesmo jeito. Não, nós servimos um Deus. Jesus diz: olha, vem a mim do jeito que você está. Se você está cansado, você vem. Se você está aflito, você vem. Mas também essa palavra e esse evangelho nos transforma. Você pode vir do jeito que você está, mas você será impactado pela presença de Deus de uma tal maneira que você não vai querer mais ficar da mesma forma, porque Ele vai abrir a tua mente e vai te mostrar um novo caminho, uma nova direção, e nós não cairemos nas mãos dos cães. Apocalipse 22:15, quando está falando sobre aqueles que não vão entrar nos céus, ele diz: os feiticeiros e os cães. Os cães são comparados com os feiticeiros, está na mesma classe. Pastores sem entendimento, pessoas que estão falando no nome de Deus sem entendimento, eles não vão entrar no céu. Pastores que não estão disponíveis a pregar a verdade do evangelho para curar as tuas feridas e para transformar isso que está dentro de você, eles são comparados aos feiticeiros e não vão entrar no reino dos céus. Cuidado para você não cair nas mãos dos cães. Jesus está voltando. Nós não podemos ser enganados. Nós não podemos ser como esses cães que não conseguem latir, não têm força. Aleluia. Paulo, ele continua dizendo lá em Filipenses 3:2: cuidado com aqueles que praticam o mal. Em outras traduções, os falsos obreiros. Pastor, quem são esses? Salmo número 14, versículo 4. Diz: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Pastor, quem são esses que praticam mal? São aqueles que querem devorar você, o povo de Deus, como pão. São aqueles que não clamam ao Senhor. São aqueles que não querem mais ter uma vida de intimidade com Deus, mas Ele quer devorar o seu povo. Pedro, ele vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Primeiro ele começa comparando Jesus como uma pedra viva, e aí no versículo 5 ele diz: nós também somos pedras vivas. Nós fomos chamados para sermos pedras vivas e não pão na mão daqueles que praticam o mal. Não é à toa que quando Jesus é tentado lá no deserto, o inimigo diz: ei, transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, o inimigo está falando: ei, transforme isso que é para edificar num povo onde você vai devorar. Pegue
aqueles que vão edificar, porque Jesus disse: ei, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que aqueles que praticam o mal querem ver você como pão, mas nesta noite Deus está falando: ei, você é pedra viva, você é lugar de edificação, a tua família é um lugar de edificação. Você não será roubado, você não será destruído, pode vir os ventos e a tempestades, mas você ficará firme, porque você é uma pedra viva nas mãos do Senhor. Cuidado com aqueles que praticam o mal. Você não foi chamado para ser devorado, a tua família não foi chamada para ser devorada, o teu ministério não será devorado, os teus filhos não serão devorados por aqueles que praticam mal, mas pelo contrário, nós seremos pedras vivas e nós vamos edificar o nosso altar, e o inimigo não terá êxito nos seus atentados contra o nosso casamento, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra as nossas células, os nossos discípulos. O Senhor está falando: ei, eu chamei vocês para edificar, eu não chamei vocês para serem comidos como pães, eu chamei vocês para edificar algo que eu quero construir. E eu creio que o Senhor construirá algo poderoso na tua vida e na tua família. O teu ministério será edificado, você não será roubada, tua família não será roubada. Nós viveremos exatamente aquilo que Deus um dia já sonhou e já escreveu para nós. E nós não daremos ouvidos àqueles que praticam o mal. O maior problema é que por conta dessa falta de consciência, nós ouvimos muitos cães, nós ouvimos muitos aqueles que praticam mal, e aquela mentira de tanto soar no nosso ouvido, nós achamos que é verdade. Aqueles que praticam mal querem falar para você: eu vou cuidar das suas feridas, não, eu vou passar aqui, eu vou trocar o curativo. Não. Deus não nos chamou para ficarmos feridos e trocando curativos. Deus nos chamou para curar a ferida e restaurar a ferida. Deus não quer você com uma múmia toda enfaixada. O que é isso? Não, é porque eu tenho muitas feridas e eu estou tratando aqui dos curativos. Não. Deus quer que você entre mesmo ferido, doente, quebrantado, e saia um novo homem, uma nova mulher, com uma expectativa nova. Cuidado com aqueles que praticam o mal. E o terceiro conselho de Paulo: cuidado com aqueles que fazem a falsa circuncisão. Circuncisão fala sobre intimidade, onde um bebê judeu, ao 8º dia, segundo a lei, o pai é responsável por cortar o seu prepúcio. Fala de intimidade, fala sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Então, quando Paulo diz cuidado com a falsa circuncisão, é o pai que faz. Paulo, em outras palavras, está falando: ei, cuidado com os falsos pais. Cuidado com aqueles que estão acessando a tua intimidade. Cuidado com aqueles que estão tocando em lugares íntimos, para você não ser castrado. Mas esse pai, a falsa circuncisão vai gerar frustrações em você. Cuidado com quem você faz aliança. Em Gênesis capítulo 34 vai narrar a história onde a filha de Jacó, ela é desonrada pelo príncipe de Siquém. E quando é descoberto essa desonra, e os filhos de Jacó vão lá, e o príncipe fala: não, eu estou apaixonado pela tua irmã, eu quero me relacionar com ela, eu quero ter uma aliança.
E eles falaram: ok, vocês querem ter uma aliança conosco, todos os homens precisam se circuncidar então, porque se vocês não fizerem isso, as nossas filhas não serão suas, e nós também não poderemos tomar as filhas de vocês como esposa. E eles aceitaram: ok, vamos fazer. E a Bíblia diz que todos os homens, adultos, idosos, crianças, recém-nascidos, todos foram circuncidados. Porém, no passar de 3 dias, ainda a Bíblia diz, ainda os homens sentiam as dores. A Bíblia diz que Levi e Simeão, eles entram na cidade e matam todos os homens daquela cidade, não deixa um homem sequer vivo. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado com quem você está fazendo aliança, para ele não te matar à noite. Cuidado com quem você se associa, sem conhecer a intenção do coração dele. Porque muitas vezes nós estamos fazendo aliança com pessoas que aparentemente são boas, aparentemente teremos benefícios, porém nós não sabemos da real intenção daquela pessoa se aproximar de nós. Cuidado com quem você mostra a tua intimidade, porque quem pode tocar na intimidade é o teu pai. E não é assim, eu até comentei de manhã, nós lá em casa, nós ensinamos para o Ramon, esse negócio que você tem no meio da perna aí, ninguém pode tocar. Papai e a mamãe, quando for te dar banho, exceto isso, ninguém pode tocar. E eu até brinquei essa manhã, eu falei, estou esperando um outro filho assim com homem, e assim, imagine com mulher, meu Deus, se eu tiver uma menina, falei, eu vou ter que tirar meu porte de arma, estou brincando. Mas nós ensinamos ele, porque quem acessa a intimidade é só o pai. E quantas vezes nós estamos mostrando a nossa nudez para pessoas que são falsos pais? É isso que Paulo está falando. Vocês estão se associando, fazendo alianças, mas essas alianças estão gerando destruição nas nossas vidas. Quantas vezes no teu passado você se aliançou com alguém, você se associou a alguém e foi ferido, foi frustrado, porque aparentemente eram coisas boas, mas você não sabia a real intenção do coração da pessoa. Eu já tive experiências com sócios, que era coisa boa, uau, nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Porém, no passar do tempo, eu identifiquei qual era a intenção do coração daquela pessoa. Eu me distanciei, eu larguei, eu desfiz da sociedade, eu parei. Graças a Deus aquilo não me frustrou e não me paralisou, mas quantas vezes na tua vida você abriu o teu coração para alguém, você expôs a tua intimidade para alguém, esperando que aquela pessoa fosse um pai para você, uma pessoa que iria cuidar de você, e você foi frustrado, e você foi traído, e você foi ferido, e isso ainda pode ter feridas no teu coração ainda hoje. Mas Paulo está falando, ei, cuidado com os falsos pais, porque eles querem te castrar e te destruir. Aliança que não deixa tocar na intimidade, escute isso. Aliança que não deixa tocar na intimidade não é aliança, é amizade espiritual. Se você não deixa o teu líder, que é o teu pai espiritual, se você não deixa ele tocar na tua intimidade, você não tem uma aliança com ele. É só uma amizade espiritual. É só falar, ele é meu pastor, ele é meu discipulador, mas você deixa ele acessar a tua intimidade? Você deixa ele tratar o teu caráter? Você deixa acessar coisas que estão ocultas dentro de você? Você deixa o teu pai cuidar de você?
E se você falar, pastor, eu não estou fazendo isso, então você não tem uma aliança com o teu líder. O meu líder, O meu apóstolo, o meu pai, ele toca nas minhas intimidades. Coisas que eu não compartilho para todos, porque é intimidade. Mas eu compartilho com eles, porque eu sei que o meu líder, ele não vai me castrar. Ele não vai me apontar o dedo, ele não vai me apedrejar, ele vai gerar uma cura dentro de mim para que eu continue a minha jornada. Quantas vezes você foi paralisado no teu ministério por palavras de pessoas que você considerava como pai? Pessoas que eram referências para você, e te castraram, e te paralisaram, jogaram um balde de água fria no teu ministério, e você falou, não, já que aconteceu isso, eu vou tirar as minhas vestes, eu já vou lavar os meus pés, eu não estou nem aí, eu não quero, quando o noivo bater, eu falo, eu já arranquei as minhas vestes, eu já lavei os meus pés, eu não preciso de mais nada. Mas entenda uma coisa, aquilo que Deus confiou a você é importante. Ei, guarde essa palavra no teu coração. Não faça aliança com aqueles que se dizem pais, mas não é o teu pai. Cuidado com o que você abre a tua intimidade. O teu trabalho não é lugar de você abrir a tua intimidade, é com o teu pai. Na escola e na faculdade não é lugar para você abrir o teu coração, porque eles não vão curar essa ferida. Mas o teu pai, o teu líder, ele com o Espírito Santo adestrando e conduzindo, ele sim pode curar as tuas feridas. Não façam alianças com pessoas só por aquilo que está por fora. Não se associe a pessoas pelo exterior, mas se associe com pessoas onde você vê que o interior dela está fluindo o rio do Espírito, onde o Espírito Santo tomou aquela pessoa e agora ela é guiada por ele. Igreja do Avivamento, cuidado com quem você tem compartilhado o teu coração, cuidado com as alianças que você está fazendo, cuidado com aquilo que você tem. E a palavra diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz, ei, em breve eu venho, cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Ei, querido, não deixe que os cães roubem a tua coroa. Não deixe que aqueles que praticam o mal roubem a tua coroa. Não deixe que os falsos pais, as falsas alianças roubem a tua coroa, porque Ele está vindo. O Mestre está vindo. E se nós dermos ouvidos aos cães, aqueles que praticam mal, e darmos ouvidos aos falsos pais, nós entraremos em um esfriamento espiritual, onde nós não conseguiremos mais ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia diz, e nós lemos, que os sentinelas são como cães mudos. Eles não conseguem falar, eles não têm voz, eles só querem ficar adormecidos. Mas Deus está chamando uma noiva, não uma noiva adormecida, não uma bela adormecida, mas uma igreja que esteja posicionada e preparada para quando Ele voltar. E eu quero te encorajar nesta noite, coloque novamente as tuas vestes brancas, coloque novamente as sandálias dos teus pés, saia deste lugar de esfriamento espiritual para viver aquilo que Deus está querendo, porque Ele está batendo a porta e está falando, ei, tem alguém aí dentro? Se você abrir, eu vou entrar e vou transformar a tua história. Se você abrir, eu vou transformar a tua família. Se você abrir, eu vou mudar a tua trajetória. Cuidado com o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Cuidado às vozes que você está ouvindo. Cuidado com quem você está se relacionando.
Pastor, como que eu tenho que viver? Pedro ele vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 11 e 12, está falando do dia do Senhor, da volta do Mestre. Pedro diz: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. E ele continua no versículo 12: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro está falando: ei, vocês precisam viver uma vida santa, irrepreensível, piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a tua volta. E sabe por que nós não queremos apressar a volta do Senhor? Porque talvez ainda você não perdoou quem você deveria perdoar. Você não quer apressar a volta do Mestre, porque talvez você paralisou o teu chamado e Deus já está te cobrando há muito tempo. Meu filho, eu tenho uma obra com você. Por isso que você não quer apressar a volta do Mestre. Mas nessa noite, eu não prego sobre mim mesmo, mas sobre Jesus Cristo. E esse Cristo que um dia foi pregado no madeiro e foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu à destra do Pai e um dia ele voltará para buscar uma noiva santa, piedosa, remida e que não se corrompe. O Mestre está voltando, igreja do Avivamento. Eu não sei se você consegue entender, mas o Senhor está acelerando as coisas, não é por acaso. Eu creio que nós estamos na última hora e o Senhor está falando: ei, eu estou chegando. Saia do comodismo, coloque as suas vestes, coloque os calçados em teus pés, porque eu estou voltando. Os cães vão ficar, aqueles que praticam o mal vão ficar, os falsos pais vão ficar, mas eu quero te dizer que nós não teremos ouvidos para eles. Você não terá ouvido para os cães. Os teus filhos não serão influenciados pelos cães. Os teus filhos não serão influenciados por aqueles que praticam o mal e nem pelos falsos pais, mas pelo contrário, o Senhor está levantando uma noiva santa, uma noiva imaculada, uma noiva sem manchas, sem rugas, que apressa a volta dele. E quando nós clamamos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos e nós falamos: Mestre, nós estamos preparados para ouvir a tua voz. Oh Senhor Jesus, vem nos buscar, vem buscar a tua igreja santa e redimida, vem buscar a tua noiva apaixonada. Nós não nos calaremos até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Igreja do Avivamento, o Senhor está acelerando processos, o Senhor está acelerando a tua volta. Ei, eu não estou falando isso para gerar uma emoção no teu coração. Eu não estou falando isso para você simplesmente pensar o que você está falando. Eu estou falando porque o Mestre irá voltar. E se nós não pregamos nesse altar que Ele está vindo, se arrependa, mude a tua vida, coloque as tuas vestes. Que evangelho nós estamos pregando? Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo. Nós pregamos sobre a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que guia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas nessa noite, cuidado, guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde aquilo que Deus te entregou, para que os cães não roubem isso. Porque quando nós lemos lá em Cantares,
Quando aquela amada decide abrir a porta, o noivo já tinha ido embora. Quando ela decide ir ao encontro, o noivo já tinha partido. Que Deus tenha misericórdia de nós e tire toda a cera do nosso ouvido e todo o véu que está na nossa vista, para que possamos ser sensíveis a ouvir a voz dele, estarmos atentos à volta do Mestre. Porque quando ela viu isso e ela saiu ao encontro, ela disse: olha, eu procurei, mas não encontrei, eu chamei, mas ninguém ouviu. E a Bíblia diz que ela foi encontrada pelas sentinelas. A noiva de Cristo foi encontrada pelos cães. Bateram, feriram e roubaram o teu manto. Igreja do Avivamento, nós servimos um Deus vivo, um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você, mas para isso você precisa estar preparado, com as vestes brancas, com os calçados nos pés, apostos a ouvir a voz do Mestre e falar: Senhor, Rinene, eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado, eu estou com as minhas vestes, eu já me levantei, eu estou pronto só para ouvir o teu sinal, e eu vou abrir a porta, e eu vou ao teu encontro. Se coloque de pé nessa noite.